Olá, boa noite. Na multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. A multidão dos que creram era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Boa noite, Poliana, Eugênio, Sara, Marina, Jamile, Flávia, Esther, Rosângela, Bianca, Isabel, Dani, Miriam, Cláudia, Jeane, boa noite, irmãos, boa noite, Vinícius, Majori, né? E todos que estão aí, todos que estão chegando, todos que vão se achegar, né? Boa noite, que o Senhor nos abençoe nesse momento aí de graça de Deus, de palavra de Deus, né? Maurício também, que Deus abençoe. Maria Projeto, né? Deus abençoe. Maria também. Vinícius, né? Rubino, Poliana e Rubino. Olha, vamos deixar aqui, se vocês quiserem perguntar e alguma coisa falar, compartilhar, assim, alguma dúvida, fica à vontade aí. A gente vai falar um pouco sobre a doutrina de Cristo, né? Na quinta-feira eu fiz essa live de quinta-feira no Facebook, falando sobre a doutrina de Cristo. E nós explicamos o que seria isso. Doutrina quer dizer verdade, ensino, o ensino fundamental, o ensino da verdade fundamental de Cristo, né? Porque quando você pega um ensino de forma sistemática, chama-se doutrina. E a doutrina de Cristo, o que ela gerou? Gerou os apóstolos, né? A igreja, todo o princípio de autoridade, de amor, de graça, de gratidão, de perdão. Boa noite, Jamile. Todo o ensino de Cristo, e assim os apóstolos, em Atos capítulo 2, versículo 42, fala isso, fala que o que é que trouxe na vida da igreja, né? Essa doutrina, a doutrina de Cristo. O ensino de Cristo trouxe os apóstolos, né? esses embaixadores do reino de Deus, né? E é interessante que a igreja era fundamentada na doutrina de Cristo, na revelação de Cristo, na pessoa de Cristo e no seu ensino, né? E aqui no 2,42 de Atos fala
eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a igreja, a doutrina de Cristo gerou os apóstolos, o ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, muitas vezes, ela vai contra a nossa natureza, contra o nosso pensamento, contra a nossa carne, né? E a doutrina de Cristo, ela na verdade é o ensino de Cristo que vai contra a natureza humana, né? Como? Por que isso? Porque ele quer a natureza divina, a natureza de Deus em nós. Deus deseja que a natureza dele seja expressa em nós. Cris, boa noite, Cris. Então, Deus deseja isso, que a natureza dele seja expressada em nós através de atitude, prática, vida, né? E então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse cântico, ele fala isso, né? Que é: na multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Esse cântico fala sobre isso na multidão dos que creram. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos, assim, conforme a necessidade de cada um, e partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é tão lindo, né? Gilvan, boa noite. Maria, do projeto, né, Maria? Precisamos do despertar do Senhor mesmo, né? Isso mesmo. Nos últimos dias. Então é isso, Lídia. E assim, se tiver alguma dúvida, nós vamos poder sim compartilhar. Você pode escrever aí, né? Aquilo que você deseja ouvir ou mesmo falar, né? Que o Senhor fale conosco, o Senhor tenha liberdade conosco de nos ensinar, nos mostrar aquilo que Ele deseja, tá bom? Em nome de Jesus.
teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Entronizado entre os louvores da igreja, tudo é para ti, só para te adorar, estamos nós aqui, Senhor. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, doutrina de Cristo. O que a doutrina de Cristo gerou em nós, né? É o ensino de Jesus. O que seria ensino de Jesus, né? O que ele ensinou? Se a gente pudesse resumir em poucas palavras o que Jesus falou, o que ele ensinou, né? A gente entraria primeiro na tudo que é a essência de Deus, que é os atributos essenciais de Deus, a gente vai entender que foi o ensino de Jesus. O que Deus é? Deus é amor. Foi esse ensino de Jesus. Deus é luz. Foi esse ensino de Jesus. Ele ensinou isso. Andar na luz, viver na luz. Amor, amar. E aí o amor, ele tem várias expressões do amor. Amor a Deus em primeiro lugar, a obra de Deus, a família, os filhos, né? Amar, de fato, amar o Senhor, amar aquilo que você fazer tudo por amor mesmo, sabe? Para a glória de Deus. Então, por exemplo, isso entra o casamento. Por que no casamento? Vem o perdão. Perdão é porque você ama, né? Só pode perdoar quem ama. E amor aí não é um sentimento, é muito mais que um sentimento, é uma decisão, amor ágape. A luz, por exemplo, andar na luz, andar na verdade, praticar a luz, praticar a verdade. Bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, tudo isso aí foi a base do ensino de Jesus. A motivação do nosso coração, né? A nossa mente e o nosso coração. Então o Senhor, ele basicamente nos ensinou isso. Mas para a gente poder aprender isso, você vai ler o Sermão da Montanha, fala ali do pensamento, da constituição do reino, da doutrina de Jesus, e toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, e depois os apóstolos. Mas aqui fala a doutrina dos apóstolos. O que é isso? Que os apóstolos pegaram o ensino de Jesus e apropriaram desse ensino de Jesus de tal maneira que agora eles estavam, a igreja ela é fundamentada, alicerçada, no alicerce da igreja é a doutrina de Cristo, que é chamada de a doutrina dos apóstolos. Agora, o que seriam esses apóstolos? Apóstolos são aqueles que têm a verdade do Senhor expressa na vida, expressa na atitude, no trabalho, no dia a dia, e ele tem tão claro o reino de Deus na vida deles que eles estão tão forte a vida de Deus, né? Que está forte aí. Então, claro o reino de Deus, que eles se tornam apóstolos, aqueles que falam do reino de Deus, aqueles que ensinam o reino de Deus, aqueles que mostram o reino de Deus, aqueles que revelam o reino de Deus. Então, apóstolos são isso, não é título, é um encargo, é um serviço daqueles que levam o ensino de Jesus de maneira plena, em plenitude de vida, em abundância de vida, a vida de Deus. Então, perseveraram, quer dizer, eles estavam, e a perseverança faz parte do ensino de Jesus, porque o atributo essencial de Deus é longânimo, Deus é paciente, a paciência é própria de Deus, né? A ansiedade, ou a angústia, a tribulação, ou a depressão, ela não reflete Cristo, o medo não reflete Deus. Deus, ele é longânimo, e a perseverança está inerente à vida de Deus, aquilo que é Deus em nós. E eles perseveravam no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos. E uma coisa que é antagônica a isso, que é diferente disso, viu Maria, viu Daniela também chegou aí,
Sara, Rafael, e em Timóteo fala de uma doutrina, antagônica à doutrina de Cristo, seria a doutrina dos demônios, que nos últimos dias o Espírito Santo avisou, né? O Espírito afirma expressamente, assim, uma notícia, uma declaração, uma afirmação do Espírito Santo, dizendo assim, que o Espírito Santo afirma categoricamente, expressamente, que nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos tempos, alguns desviarão da fé, alguns deixarão a fé. Muitos hoje no cristianismo estão longe, ao invés de ser apóstolos, são apostatas, né? E apostatarão da fé, apostatarão da fé para obedecer a espírito enganadores e a doutrina de demônios. Isso está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E o que gera essa doutrina de demônios? Ela gera a religião, o espírito religioso que vai contra o Espírito Santo, vai contra Deus, vai contra a vida de Deus. E a gente vê o que gera essa doutrina de demônios. Na verdade, a gente pode pensar assim, não, a doutrina de demônios é algo ruim. A gente vai entender que isso não, ela é o demônio, o ensino do demônio, ele é sutil, ele é enganador, é engano, espírito de engano. Ele vai falar coisas exatamente que vai trazer dúvida. Ele disse para a mulher assim, não, certamente você não vai morrer, pode comer, Deus não falou para você comer livremente de o fruto de todas as árvores do jardim. E aí ele mistura as coisas, mistura a verdade com mentira, mistura a palavra, e é exatamente isso que tem acontecido. Em Efésios capítulo 4, o que gera a doutrina de Cristo? Gerou a doutrina da igreja, dos apóstolos. Agora, o que gerou a doutrina de demônios? Em Efésios 4 fala sobre isso. O que diz lá? Doutrina, verdade fundamental, verdade, ensino fundamental para a nossa vida, que é Efésios 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, o que é isso? Para o serviço de apóstolo, para o encargo de apóstolos, e assim no plural, e mais profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Qual que é a visão de Deus? Cada um de nós, cada um daí que está ouvindo, cada um que está aqui em casa, cada um deve desempenhar o seu serviço. Todos nós temos que trabalhar, temos que ter serviço. Nós não podemos dar trabalho, nós temos que trabalhar, né? Tem dois grupos de pessoas, os que trabalham e os que dão trabalho. Então a gente precisa de dar trabalho. Dar trabalho? Não, nós precisamos trabalhar. Serviço, qual que é a sua função? Qual o seu ministério? É serviço. A palavra ministério é serviço, é para servir uns aos outros em amor, servir dentro da doutrina de Cristo, e a gente deve levar a doutrina, ensinar a doutrina, viver a doutrina de Cristo. E aqui, para o desempenho do corpo de Cristo, né, do serviço, e para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A unidade da fé é essa fé orgânica, essa fé de unidade, essa fé do corpo, tá? E o pleno conhecimento do Filho de Deus é a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então essa vida em plenitude, essa vida de Cristo, essa varonilidade, essa maturidade que Cristo quer nos dar. Para quê? Para que não sejamos mais meninos. Sabe o que acontece? Quando você é um menino, é diferente de ser criança. Você tem que ser criança no reino de Deus e tem que receber o reino de Deus com simplicidade, com humildade, porque o reino de Deus, se eu não for criança, eu não entro no reino de Deus das crianças, por causa da pureza, da simplicidade.
mas você não pode ser menino. Menino é aquele teimoso, é aquele que não tem maturidade, que não é adulto, não é varão. Então, para que todos cheguemos a essa unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos. Deixar as coisas de meninos, em Coríntios 13 fala isso. Ele estava falando do amor, da vida de Cristo, da doutrina de Cristo, que é o amor, que é Deus. E ele está dizendo aqui mais que para que não mais sejamos meninos. Então eu preciso deixar de ser menino. Sabe? Porque o menino, ele é levado, ele é conduzido, ele é enganado, facilmente enganado. Sabe? Se às vezes uma criança pequena, um bandido na rua, você não pode deixar uma criança pequena na rua. Porque pode chegar alguém e conversar com essa criança e enganar essa criança, às vezes, com uma bala, um doce, e uma conversa, e fala, não, vamos ali, eu vou levar você lá pro papai, pra mamãe, vem cá que eu vou te dar uma balinha. E ele foi uma criança, no sentido natural, estou tentando trazer isso para o lado espiritual. Uma criança que vai ser levada, um menino que vai ser levada, conduzida facilmente. Um adulto, não. Se alguém chegar para um adulto e falar assim, vem cá, que vamos ali comigo, que eu vou te dar uma balinha. Não vai funcionar. Espiritualmente é assim, mas só que o menino, no sentido espiritual, quando fala menino na Bíblia, fala no sentido pejorativo, no sentido negativo da coisa. O que seria? Seria uma pessoa teimosa, uma pessoa imatura, uma pessoa negligente, uma pessoa nécia, ignorante, que ignora as coisas do Senhor, sem maturidade. Então, para que não mais sejamos meninos, porque esses meninos são levados de um lado para o outro, levado em redor de todo vento de doutrina. Então vem um vento de doutrina, vem uma palavra, vem uma coisa, e ele vai, abraça aquela palavra e segura aquela palavra. Isso é um menino, sabe? Um menino inconstante. E aqui diz assim claramente, não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina. É interessante que Simão, sabe, Maria, alimento sólido, né? Viu, Miriam, vento de doutrina. O Simão Pedro, né? Que depois Jesus colocou ele de Pedro. Pedro é uma pedra do edifício do Senhor. Petros, Pedro. Mas o nome dele, Simão, era um nome estranho, um nome assim, é uma cana agitada pelo vento. Esse é o significado de Simão. Por isso que eu acredito que Jesus tenha trocado o nome dele. Antes ele era um menino agitado de uma opinião para outra, para a sua própria carne, né? Agora ele é Pedro. Pedro, uma pedra que está sobre a rocha que é o Senhor, a revelação do Senhor Jesus. E aqui está claramente, não seja menino agitado, uma cana agitada pelo vento. Simão. E a gente fez uma brincadeira aqui no meio da igreja, né, da reunião dos irmãos em casa. Nós reunimos em casas. E a gente fala, não seja Simão, saia do Simão do muro, né, de cima do muro. O Simão do muro. E a gente fica, Simão, vamos deixar de ser Simão para ser pedra, ou pelo menos uma pequena pedra, uma pedra que vive, uma pedra para o Senhor, né? E vós sois pedras que vivem, sacerdócio, Pedrinho, é o Pedrinho, né, Sara? E aí, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha, e para não ser levado por vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, que pela sua astúcia induz ao erro. Então a doutrina, na verdade, é você não errar o alvo. Pecar é errar o alvo. É você não sair do caminho. Doutrina te coloca no caminho. Você fica doutrinado pelo Senhor. Você fica firmado no Senhor, nos pés do Senhor e no caminho do Senhor. E aí ele diz,
mas seguindo a verdade em amor, é a doutrina de Cristo, verdade e amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça. Para isso nós devemos crescer em Cristo, na vida de Cristo, na palavra de Cristo. Eu vou deixar aqui para você colocar alguma dúvida com relação a isso, alguma opinião, algum pensamento, alguma coisa específica com relação à doutrina de Cristo. Né? O que seria isso, essa verdade fundamental? O perdão, sim, mas perdão tem condição? Como é que é isso? Né? Como é que funciona isso na relação do perdão? A gente tem um perdão limitado ou ilimitado? É condicional ou não é incondicional? O amor é condicional? É uma troca? Como é que seria o amor? Como é que seria o perdão? Como é que seria a luz? Andar na luz, mas pode ter também uma meia luz, uma sombra? Também não. Nem sombra, nem aparência do mal. Então a verdade, nem mentir, nem omitir, porque é mentira, né? Andar na verdade, falar a verdade, sim, sim, não, não. Amém. Entendemos nossa identidade como filhos, discípulos e filhos. Nós estamos aqui, amém, ter discernimento para saber qual doutrina é essa. Isso, qual doutrina é essa? A doutrina do Senhor, né? A doutrina de Cristo, não é isso, Rosângela? Isso. Quem tem ouvidos, ouça, né? E aqui, vamos colocando aí, se tiver alguma dúvida, e entendemos a nossa identidade como discípulos e filhos. Ter discernimento, saber qual é essa doutrina de Cristo, né? A vida de Cristo, sermos decisão, né? O que é a decisão de amar, decisão de perdoar, né, Ruth? Isso mesmo. Decisão. Precisamos aprender a viver na prática do amor e do perdão em Cristo. Amém. O Samuel, o Sassá está aí também, né? Samuel, que o Senhor te abençoe. O filho da Ruth, o nosso Sassá, né? Samuel. E é isso mesmo. A gente está aqui podendo compartilhar aqui um pouco, né, do Senhor. Não sejamos meninos, não sejamos meninos. Então coloque alguma dúvida que você tem em relação à doutrina de Cristo. Ou de algum pecado, por exemplo. Porque o que seria a doutrina? É para você não pecar. É para você andar correto na presença do Senhor. Isso, ele dá clareza à doutrina de Cristo. Na verdade, o Espírito Santo te dá esse testificar, porque dentro da doutrina de Cristo tem o ensino do Espírito. O Espírito Santo habitando em nós, viu, Maria? E o Espírito Santo habitando em nós, ele nos dá discernimento de quem somos. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, lá, o mesmo Espírito, o Espírito que habita em mim, habita em você, habita em nós, o Espírito testifica. O que é isso? Testificar é trazer luz, trazer clareza, identificação. Ele testifica com o nosso Espírito e nos dando identidade, identificação que somos filhos. Né? Então, a doutrina de Cristo, no caso aí, é a habitação do Espírito, dá essa clareza que somos filhos, e somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito, com o nosso que somos. É interessante, se ele testificou o nosso Espírito, testificou, mas ele testificou o quê? Que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, filhos de Deus. Só em Cristo podemos perdoar e amar verdadeiramente. É verdade. E aí, você perdoar, você pode pensar assim, né, Cristiane? Até que ponto eu tenho que perdoar? Até onde eu tenho que perdoar? Né? É Cristo. Porque, na verdade, o meu perdão não vai servir, tem que ser o perdão de Cristo. Perdoar o filho, né, que pecou, que maltratou, que machucou, que feriu. Se alguém te ferir, perdoa. Se alguém te deve, perdoa, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, isso que o Senhor está mostrando, isso que o Senhor está... Não sou eu, é Cristo, é a vida de Cristo. Manifestar toda a vida de Cristo, é verdade.
Maria. E a Sara colocou 70 vezes 7. Eu fui fazer uma conta, porque eu fui na faculdade e aprendi que existe uma conta que, se for isso que Jesus falou, que alguém pensa, 70 vezes 7 é 490, né? Não, não é isso. Mas se você pensar 70 vezes, uma vez 70, duas vezes 140, vezes 70, 70 vezes 7, 7 vezes 70 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 vezes 70, aí não dá para pegar na matemática, mas não cabe na calculadora. 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70, 7 vezes, dá um número que não cabe na calculadora, é infinito. Então o perdão, o que é isso? Sabe, não tem condição. Ah, meu marido, eu vou deixar meu marido. Não existe isso. O amor jamais acaba. Amar, perdoar, servir, viver. É verdade. A vida é isso. É servir, é perdoar, é amar, né? É isso, é servir. Como é que é servir? Servir, sabe o que é servir? Vamos pegar aqui uma parte que a Maria falou. É elevado, então, é verdade. E olha, você vê, falou sobre servir, né? A Bíblia fala o seu serviço. Serviço é o quê? O seu encargo, o seu trabalho, mas além do seu trabalho, que é fazer a vontade de Deus, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Jesus falou isso, né? Eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem, é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha comida. Eu trabalho, até hoje meu pai trabalha também. Então o trabalho do Senhor é esse. O meu trabalho é crer no Senhor e viver a fé, viver da fé do Senhor. Tá? Na fé que Ele gerou em mim pelo Espírito Santo. Isso é você, estamos nós. Olha bem, o servir, na verdade, a melhor expressão do serviço está no ensino de Jesus, no momento que Ele pegou uma toalha, uma bacia, uma água e a toalha. Uma vasilha, pegou e lavou os pés dos seus discípulos. E é interessante que eu vi uma vez uns irmãos que ele estava mandando que os pastores fossem lavar, os discípulos lavassem os pés dos pastores. Eu falei, está errado, inverter os valores. Porque, na verdade, na religião, o pastor, a caça sacerdotal, a obra de Nicolaíta, que os pastores são servidos pelos irmãos. Não é isso. Um pai serve mais do que o filho. O pai entesoura para o filho. Um pai trabalha mais do que o filho. O pai trabalhou antes pelo filho. A mãe e o pai, a mãe está amamentando, independente se o filho sabe se ele é filho dela ou não. Ele adotou como filho, daqui a pouco eles vão reconhecer o papai e a mamãe, mas ainda não fala. O caso do Pedrinho e a Sofia, né? Meus netos, né? Minha neta e meu neto, né, Dani? Estou com muita alegria também que você está aí, a Laurinha vai ganhar mais aí um presente do Senhor, né? Glória a Deus. Mas os pais, o que os pais fazem? Aquele que tem autoridade serve mais, foi isso que Jesus falou. Maior entre vós é aquele que mais serve. Então a questão do pastor, a questão da autoridade, do presbítero, é aquele que serve mais como Jesus. Então servir é o que? É se colocar abaixo, considerar o outro superior a si mesmo, pegar a água e a toalha e lavar os pés. O que é isso? Serviço, porque isso era um serviço de um escravo, o mais simples, o menor escravo, o escravo mais na escala, na hierarquia, seria o mais simples. Seria aquele o mais serviçal, aquele que lava os pés. E é assim que Jesus falou. Eu vou ver aqui a pergunta aqui então, o serviço, potência do amor, né? Elevado, então, verdade, impagável. Meus filhos me perguntaram sobre o perdão, a Cristiane falou, né? Que estão em Cristo, devemos sempre perdoar todos, em todo segundo e em todo tempo da vida, mesmo que quem necessite ser perdoado seja Cristo em nossa
Aí eu não entendi muito bem o que você escreveu, não. Da vida e da vida mesma. Todo tempo. E a vida mesmo para quem necessita de ser perdoado, seja Cristo em nossa vida. É isso. A pessoa, ela precisa ser liberada, mas também você que guarda rancor, porque o rancor, o ressentimento, ele faz mais mal para a gente do que para o outro. Ele faz mal, adoece. Olha, quando eu me calei, diz o Davi, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido de todo dia, porque tua mão pesava sobre mim. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. O que seria essa iniquidade? Quando você não libera o perdão, você fica também em pecado. Porque se alguém te ofendeu, você guardou o ressentimento, a mágoa, a amargura, você está em pecado, porque, mas foi o outro que errou. Não, não. Se você está com sentimento e não perdoou, e está com amargura, ela te contamina e contamina os outros. Porque se você propagar uma ofensa, uma amargura, você contamina outras pessoas. Veja o que você fala, veja o que você está vendo e sentindo, veja o que você está pensando. Porque, de fato, se você guarda ressentimento, você está pecando tanto como aquele que te ofendeu. Se você guarda o ressentimento. Então, é pecado quem ofende, mas é pecado quem se sente ofendido. É pecado, guarda esse sentimento. É pecado quem te deve, mas você guardar e não perdoar, não liberar aquela dívida. Então, olha bem, dar a vida mesmo, isso mesmo, servir, é trabalho, é isso mesmo, Sara. Esther, dar a vida uns pelos outros. E ponto final, né, Esther? Servir os irmãos o tempo todo, em amor, ser Cristo, é verdade. Ser Cristo, o único jeito, né, é ser Cristo. Daiane, eu acho que é Whitney Daiane, né? Também, para quem necessita, né? É verdade. E aí, o que mais? Eu colocou, perdoar é o caminho da liberdade. Amém, Miriam, a frase bonita. Pode guardar essa frase da minha esposa aí, Miriam. Perdoar é o caminho da liberdade. É verdade, porque quando você perdoa, você fica livre. Mas espera aí. Se você perdoa, mas fica com sentimento, não foi Cristo. Eu perdoei, mas se você perdoou e diz assim, mas está errado. Olha bem. Então olha bem assim, se você diz, eu perdoei, mas... não, já tá com problema. É isso, Esther, que bom. A Whitney, quase que, né? Que legal, o nome dela é diferente, né? Amiga da mãe, da mamãe. Isso, que bom, amiga da Dulcineia. Olha, então, vocês entenderam o que eu acabei de dizer aqui? Porque eu li, né? E é difícil fazer live, porque você lê e fala. Então, olha bem, se você... A liberdade, né, que o Senhor nos chamou para que esse perdão seja efetivo, mas seja Cristo agindo em nós. Porque se for o meu perdão, a minha vida, eu perdoo só aquele momento, não, eu fico lembrando, eu fico sentindo, ressentindo, ressentimento. E aí eu não perdoei, de fato, não foi Cristo que perdoou em mim e através de mim, por mim. Dele, por meio dele, para ele é o perdão. É ele em nós, agindo em nós. Aí o perdão acabou, ele lança no mar esse esquecimento dos teus pecados, já não me lembro mais. Lancei no mar do esquecimento. Ainda que você possa lembrar, porque Deus lembra, mas não tem dor, não tem ferida, não tem, está curado, está liberto. Se alguém te ofendeu, se alguém te machucou, se alguém te punhalou pelas costas, ou o esposo, não, o esposo falou alguma coisa, a esposa falou alguma coisa, porque fala, quem está próximo machuca, a gente machuca uns aos outros, porque muitas vezes a gente quer falar, quer ouvir, hoje a gente não quer ouvir, a gente quer falar.
E aí o Senhor Jesus nos liberta, amém. Perdão é igual, perdão, perda grande. Perder sua própria vida, não se sentir ofendido. Amém, é isso, né, Rosângela? Rosângela do Pará, a gente tem falado isso, né? Eu ouvi de alguém falar sobre isso também. Jesus nos liberta, o perdão é independente do outro, independente do... Mas eu vou perdoar, o outro não arrependeu. Perdoa. Agora, gente, nós falamos muito sobre perdão, né? Mas o perdão, se eu pegar uma linha do perdão aqui, eu falo de uma situação de pecado, por exemplo, do divórcio. Por que a pessoa divorciou? Falta de perdão. Né? Porque, mas tem casos que não tem jeito de conviver, mas não pode divorciar. Porque a palavra divórcio não pode depender de você, não tem que partir de você. Né? O divórcio é isso, seria uma anulação do casamento. Você não pode. O Senhor falou assim, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Não separe o homem. Né? Aqui, por exemplo, o perdão também fala da dívida, da questão financeira. A avareza, né? A pessoa está te devendo e ela não pode pagar, perdoa. Libera o perdão. Se você sabe que uma pessoa ela vai, não desvie daquele que quer que te empreste, que você emprestar para ele, e você empreste com o coração liberal. Liberal, se vai pagar ou não. Olha, e quem mais? Isso foi o ensino de Jesus. Né? Se alguém quer tomar túnica, perdão, dê também a capa. Bateu na face direita, perdoa ao ponto de oferecer a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, anda a segunda milha. É o ensino de Jesus, mas aqui abrange tudo, o amor, o perdão, a verdade, a luz, sabe? Um coração livre. Pode colocar aí que eu vou ler, se você tem alguma coisa para compartilhar, para perguntar. Nós temos aqui alguns minutos, porque essa live é assim, de 1 hora do Instagram, né? Então a gente vai poder compartilhar aqui. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí em relação a algum assunto mais difícil. Se tiver, depois a gente vai responder, não tem problema. Ou se for uma coisa importante para que os irmãos participem, então você participe também desse momento. É ser Cristo, é a vida de Cristo, é a expressão de Cristo, como diz aqui alguns, né? Doutrina de Cristo é isso. O Senhor, Ele faz isso, tá? Ele gera a vida da igreja, o ensino da igreja, do reino de Deus. Porque reino de Deus, o que é o reino de Deus? É o princípio, são os valores do reino de Deus, são a linguagem do reino, a opinião do reino, a aparência do reino, o sentimento do reino, a filosofia do reino, o espírito do reino, que é o Senhor, que é o Espírito Santo habitando em nós. Então a doutrina de Cristo gera tudo isso em nós, ao ponto da gente começar a fazer coisas que são a favor do outro, mesmo em detrimento à nossa vontade, aquilo que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acha. A gente começa a obedecer os irmãos, e aí qualquer um pode nos chamar a atenção, se for a vida de Cristo. A gente pode receber instrução, porque a instrução vem de Cristo. Mas também tem autoridade, nós não andamos sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos. Né? Aquele que anda sozinho, ele vai contra a autoridade, contra a sabedoria. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Sozinho nós insurgimos contra a verdadeira sabedoria. O amor é a essência de Cristo na vida da igreja. O amor é a essência de Deus, né? A gente tem um cântico até que cantamos em várias festas de casamento, cerimônias, né? A gente chama de cerimônia, mas é só para identificar no momento do matrimônio, do casamento de alguns. A gente sempre cantou essa música. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir, né? É assim, a essência de Deus, a essência de Cristo, a essência de Deus, né? Isso, fique à vontade para perguntar aí, se você
quer perguntar e falar, ou questionar, ou duvidar, ou mesmo falar assim, não, eu não concordo com essa parte, não. Talvez nós podemos trazer aqui também um ensino mais claro dessa doutrina de Cristo, né? Como a doutrina de Cristo é o reino de Deus, os valores do reino de Deus, então é isso. O que é o reino de Deus? O governo de Deus. Nem o próprio Jesus andou só. Não devemos andar só. Graças a Deus temos uns aos outros. Graças a Deus temos uns aos outros. Amém. Não podemos, graças a Deus, temos uns aos outros, temos irmãos. Né? E às vezes tem pessoas que estão só, não andam debaixo de conselho, não andam debaixo de autoridade, não andam, mas gostam de ensinar. Querem ensinar, mas não tem vida. Se você não submete à autoridade, você não tem autoridade. Isso também é doutrina de Cristo. Eu faço o que o Pai me ensinou e obedeço a sua vontade. O tempo todo Jesus falou isso. Eu não faço a minha vontade, e no momento de dor, de sangue, suor e sangue, ele diz assim, Pai, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas a tua. Getsemane, esse momento lá, o espremer da azeitona, né? É onde lugar que se prensa a azeitona, e ali se faz o azeite, né? O óleo, é um lugar onde se espreme, se prensa. E ali tem um local que chama lagar, onde ela desce o óleo. E assim é a vida do Senhor, né? Esse azeite que o Senhor coloca em nós, o Espírito Santo. E está muito claro como que é isso. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres, né? E é interessante, Cristiane, que é engraçado que eu li a Cristiane, achei que era o Maurício, mas é porque confundiu aqui as letras, né? Mas é o Maurício também. Eu sei que temos os irmãos, precisamos uns dos outros. Sobre essa questão do lagar do azeite, né? De prensar e ali não seja o que eu quero, mas o que tu queres. O que é isso? Isso é a base do cristianismo, né? É a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. E Senhor, eu quero isso. Você pode orar, Senhor, se for possível, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E lá também na guerra espiritual, em Gálatas capítulo 5, fala muito claramente. Nós não podemos dar ocasião ao diabo, sabe? Dar lugar ao diabo. Porque diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não usamos da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo uns aos outros em amor. Então, o segredo de andar no Espírito é servir uns aos outros. E mais, é de você lutar contra a sua vontade, porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Faz a guerra, sabe? A tropa, a milícia, esse milita, quer dizer, faz guerra. O Espírito faz guerra contra a carne, contra a nossa carne. E a nossa carne faz guerra contra o Espírito. Sabe? O Espírito fazendo guerra contra a carne, para que a gente não faça o que porventura seja o nosso querer. Tem que ser o querer de Deus. Essa é a verdadeira batalha espiritual. O verdadeiro jejum é você abster-se da sua vontade, da sua carne. Então, Getsemane, doutrina de Cristo, é fazer a vontade de Deus. Mas, gente, eu estou continuando falando, porque vocês não têm colocado. Se você colocar algum assunto aqui, eu vou ler e a gente vai conversar sobre ele. Conversar sobre esse assunto. Então, se você quiser colocar aqui, eu vou falar um pouco. Né? E dentro disso, de servir, de estarmos juntos, de fazer a vontade de Deus. Né? E o ensino da liberdade que a Emília colocou, que Jesus liberta, e assim vai. A Esther também falou um pouco sobre isso. Né?
Ah, também, quando Paulo disse espinho na carne, fala também sobre isso, Rosângela, porque ele fala assim, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, né? Mas eu aceitei de bom grado, porque eu orei por 3 vezes, o Senhor disse, e o Senhor não ouviu ele. E o Senhor não tirou o espinho na carne dele. A tribulação, se era um problema de saúde, se era uma epilepsia, se era... Eu não acredito em possessão demoníaca, não. Isso não existe. É um mensageiro de Satanás. Não é... O mensageiro é um acusador. Mensageiro de Satanás é aquele que fica atormentando. Então ele tinha um tormento de uma situação que Paulo estava vivendo e ele orou por 3 vezes pedindo a Deus para livrar desse espinho na carne. Se você espetar um espinho na sua carne, fica doendo, fica infeccionado, você fica lembrando, você vê. E aqui mesmo, por exemplo, eu mexi com algumas coisas, aqui tem mesmo um espinhozinho que eu mexi na madeira, e aqui também eu machuquei, tá vendo? Estava fazendo algum serviço, e a gente fica machucado, e o espinho na carne, a gente lembra dele, a gente fica com dificuldade. Mas a verdade é o seguinte, Jesus falou assim, a minha graça te basta. O Senhor respondeu, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você nega a si mesmo, então de boa vontade, me alegrei nas fraquezas, na tribulação, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus, de alguma maneira, ele vai tentar nos enfraquecer. Como Deus tem seu jeito, tem sua maneira. Se você é forte, é prepotente, é cheio de si, Deus vai dar um jeito de enfraquecer você. Eu falei para um irmão assim, um irmão muito rico, um irmão muito inteligente, um irmão que tinha muitos amigos, porque ele uma pessoa muito legal, muito especial, uma pessoa sensacional, rica, inteligente e tinha muitos amigos, sabe? Imagina uma pessoa rica e inteligente com muitos amigos, né? E uma família linda, tudo lindo. Só que tinha uma situação que Deus queria, e eu disse para ele assim, ó, Deus tem um meio de nos enfraquecer, porque isso muitas vezes é importante para nós. Porque Paulo, quando recebeu a revelação, ele foi ao 3º céu, Deus então fez isso. Deus enfraqueceu ele. Foi-me dado um espinho na carne por causa das revelações que foi me dada. Que nem Elias falasse, eu vi coisas inefáveis, né? Bom, é isso, o espinho na carne. Está bem claro o ensino. Por isso não viemos as perguntas, eu creio. Não veio as perguntas, vieram as perguntas. É isso mesmo, eu creio também, fazer morrer a nossa própria vontade, é isso? Fazer morrer a nossa carne, né? Porque a carne, o que significa carne? Aí na carne, no caso, a base, o centro da carne é a nossa alma. E a nossa alma tem a vontade, tem o gosto, tem a preferência, o que eu acho, o que eu penso, meu estômago, meu apetite, meu pensamento, minha vontade. O centro da carne é a vontade. É a vontade nossa, a vontade humana, né? E é isso mesmo, Dulcineia. Nos ajude, Senhor. A Lídia não perguntou, mas orou, né? É isso mesmo, olha, nos ajude, Senhor, Lídia, a questão, né? Lídia, o Senhor falou isso. Quando você perguntou sobre questão de determinismo, de fé, de você ter uma fé sem esmurecer, é importante isso. A gente conciliar coisas da Bíblia, ela é muito complexa, porque ela é absoluta em Deus. Mas, ao mesmo tempo, para nós é muito difícil da gente entender. Por isso que existem tantas divisões e denominações, né? Tem as denominações dos irmãos assim, que são mais ativos e outros são mais inativos. Os irmãos mais parados, os irmãos que batem palma, os irmãos que não batem palma, os irmãos que oram com determinação, até determinando Deus, e aí o exagero. Mas tem pessoas, lembrando aqui que a Lídia, nossa conversa, Lídia, e outra situação de pessoas que nem pedem a Deus, não, é da vontade do Senhor, é da vontade do Senhor. E muitas vezes esse conformismo não é Deus.
E muitas vezes esse determinismo também não é Deus. Então eu preciso andar em conformidade com o Senhor, com contentamento, contentando com o Senhor, com aquilo que Ele me deu, orando também com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com ações de graça, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir, crendo, ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Então, naquilo que é vontade de Deus, eu não posso me esmorecer, eu não posso parar de orar, eu tenho que orar e agradecer, louvar e continuar e não desistir, nunca desanimar naquilo que for do Espírito, naquilo que for da vontade do Senhor. Agora, tem coisas, por exemplo, que ela não é absoluta, é uma coisa, por exemplo, que eu estou querendo, eu quero arrumar minha casa, eu quero arrumar a varanda lá, né, Lídia? Digamos assim, vou arrumar essa varanda. Eu não sei se fica no YouTube, viu? Porque esse aqui, às vezes eu consigo colocar aqui, às vezes eu não consigo, né? Mas nós estamos fazendo no Facebook, às vezes, se eu conseguir, eu coloco no YouTube. Viu, Maria? E muitas vezes eu quero fazer um puxadinho aqui, né, Lídia? Quero fazer. E aí eu vou orar, mas eu vou falar, Senhor, se for da tua vontade. Eu sempre vou colocar isso com equilíbrio, com exame, sem exame. É verdade, Lídia. Dentro da vontade do Senhor, dentro da vida do Senhor, eu preciso estar cheio do Senhor, cheio da vida do Senhor. Por isso que eu preciso de orar e crer naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor quer, né? Em nome de Jesus, o YouTube é proclamarei@gmail.com. Então eu acho que o canal é desse Proclamarei. Se você procurar no canal do YouTube Proclamarei, a gente consegue colocar alguma coisa lá. Mas crendo no poder do nome do Senhor, isso, Lídia, crê no Senhor, crê na vida do Senhor, na graça do Senhor, na palavra do Senhor, crê na doutrina do Senhor e no ensino do Senhor, a gente andar no ensino, andar na doutrina. Não é doutrina, uso e costume, não é algo externo, não é religião, mas na vida de Cristo, na palavra de Cristo, no ensino de Cristo. Hoje a Poliana pediu para a gente fazer aqui no Instagram, porque na verdade nós temos feito no Facebook. Se achar que deve, vou tentar fazer também nos dois, porque quando tem dois a gente fica assim olhando para cá, olhando para lá. Eu ainda não aprendi a fazer nos dois, mas vou tentar, né? Podemos tentar, viu, Esther, né? Crer no Senhor, na sua palavra, andar na palavra, andar na vida, andar em Cristo, andar no seu ensino, nos seus valores, na sua opinião, no seu pensamento, né? É isso que acontece. Às vezes uns têm Facebook, outros não têm e tudo. O que foi que você está rindo aí, Daniel? Pode falar, que eu não sei o que você está rindo. Nós estamos quase terminando, né? E então vamos continuando aqui até na hora que der um sinalzinho, acabou esse momento nosso, né? Pode colocar alguma dúvida aí. Simone Naves também entrou, que Deus abençoe. Isabel, né? Em tudo em que formos fazer, que seja feito na vontade do Senhor, para a glória de Deus, né? Seja comer, seja beber, tudo seja feito para a glória de Deus, né? Cadê as ajudantes? Não sei, as ajudantes estão lá, cada um ouvindo ali, zoador, né? O que o Daniel zoou, o que ele fez aí, não sei, né? Mas aqui, falta 30 segundos para a gente terminar, mas nós vamos orar, né? Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos a sua bênção na vida de todos, que essa expressão de Cristo esteja em nós, que a vida de Cristo esteja em nós, para que, de fato, Senhor, o seu ensino seja abundante na sua igreja. Em nome de Jesus.